alcance a tua vida, alcance a tua casa. Que bom que você está aqui nessa manhã de domingo, primeiro dia dessa semana. Nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais essa semana, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te convidar então a fechar os olhos, mas abrir o coração. E orar a Deus e agradecer a Ele por todas as bênçãos, por todos os benefícios, por todo um cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agradecer ao Senhor porque Ele tem nos feito muito bem. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Queremos te agradecer, Senhor, e te louvar de todo o nosso coração por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. E aqui nós estamos para te agradecer de todo o nosso coração, porque se não fora o Senhor, há muito nós teríamos perecido. A linguagem do salmista, muitos nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Mas o Senhor quebra o laço do passarinheiro. O Senhor queima os carros do fogo. O Senhor quebra o arco, corta a lança. Só o Senhor é Deus. Deus de amor, misericórdia, Deus de infinita bondade. Nós queremos te agradecer e reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui com nossos corações agradecidos. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para te servir. Estamos aqui, Senhor, para termos comunhão com o Senhor, com os irmãos. Estamos aqui, Senhor, para te bendizer de todo o nosso coração. Como diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda bênção. Pois bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos oferecer e ofertar a nossa vida no teu altar uma vez mais nesta manhã. Consagrar tudo que temos, tudo que somos, a nossa vida, a nossa casa, ó Deus, os nossos afazeres, tudo no teu altar, Senhor. Receba, pois, como um aroma, oferta agradável. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 103. Davi, ele exorta ou anima a sua própria alma a bendizer ao Senhor, porque Deus é o Deus de toda bênção. E ele vai usar aqui uma palavra bendizer. Bendizer é falar bem. Nós somos do povo que bendiz, amém, irmãos? Nós somos o povo da bênção de Deus. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E é interessante quando a gente lê um salmo como esse, percebe que Davi não está dentro de um palácio, como ele foi rei. Ele está fugindo de Saul, ele está no deserto, mas mesmo lá no deserto, na escassez, debaixo de uma perseguição e perigo de morte, ele busca na sua memória o favor de Deus e um reconhecimento profundo. E ele então exorta a sua própria alma a buscar na memória, no passado, dos benefícios do Senhor, já que no presente ali a situação não era favorável, mas ele busca referências no passado, de coisas que não são passageiras, de coisas que
são eternas, porque entra tempo e passa tempo, as circunstâncias podem mudar, mas essas bênçãos vão continuar, amém, irmãos? Tem bênçãos que são temporais, mas tem bênçãos que elas são eternas, e ele aqui busca na sua memória bênçãos eternizadas, bênçãos eternas, e ele vai falar sobre 5, e ele exorta a sua alma a bem dizer ao Senhor. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Você pode dizer amém? Que sara todas as tuas enfermidades. Outro amém? Quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua vida, a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, meu irmão? Então Davi fala da bênção do perdão, fala da bênção da redenção, ele fala da bênção da cura, ele fala do cuidado de Deus, da redenção de Deus, ele fala de pelo menos 5 benefícios de Deus na nossa vida, que são eternos. Amém, meu irmão? Então agradeça a Deus por isso, porque coisas de bênçãos materiais podem ir, e como elas podem não existir mais, mas essas bênçãos aqui, elas são eternas. Amém, irmãos? São eternas. E eu quero te convidar agora a adorar a Deus pelas bênçãos eternas. Como, pastor? Vamos apresentar a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor. Fique de pé, por favor, vamos adorar a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, o teu querer, faz o que está em teu coração.
que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Sim, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde levanta a sua voz e declara uma vez mais para te adorar, para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver como casa de Deus, como casa de Deus, onde foi o amor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Enquanto os instrumentos continuam ministrando ao Senhor, eu queria que você fizesse uma oração pessoal, de uma entrega, de uma dedicação. Como nós cantamos, em o Senhor a minha vida oferecer. Ofereça a sua vida uma vez mais. Reconsagre a sua vida uma vez mais. Diga para Ele, Senhor, quanto mais eu me apresento ao Senhor, me oferto e me ofereço a Ti, eu sei que o Senhor vai trabalhando na minha vida, vai transformando o meu coração, vai mudando as circunstâncias ao meu redor, mas principalmente vai transformando o meu coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Declare a paz de Cristo para quem está do seu lado. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o que? A glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Canta para o seu irmão isso. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, recebi um novo coração do Pai. Esse novo coração é inclinado para Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, que produz frutos eternos, como fruto desse novo coração. Declare aí, porque você é portador da paz. Eu declaro a paz. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o que, irmãos? A glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso
Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Estenda as suas mãos, levante as suas mãos, mas na direção de um irmão. Você vai ministrar a bênção de Deus sobre a vida dele, dizer: Deus, abençoe a vida do meu irmão, abençoe a casa dele, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã. Ore por ele agora. Seja esse dispenseiro da multiforme graça de Deus. Com certeza você em casa tem uma dispensa, e a Bíblia diz que nós somos dispenseiros, onde Deus depositou coisas abençoadas da nossa vida para que a gente possa liberar uns sobre a vida dos outros. Isso é ser um dispenseiro. Deus deposita na nossa vida para que a gente possa liberar uns sobre a vida dos outros, em oração, em comunhão, em entrega, em serviço, em dedicação, em amor, em cuidado. Levante a sua voz e abençoe agora em oração. Seja esse dispenseiro. Não tenha pressa agora. Ore, 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 ore. É um momento de cura, irmãos. É um momento que o Espírito de Deus está ouvindo a tua voz e está abençoando a vida desse irmão, dessa irmã. Diga: Senhor, abençoe a família do meu irmão, abençoe a vida dele, abençoe essa semana. Seja uma semana abençoada, produtiva, exitosa. Abençoe o lar desse teu servo, abençoe ele lá no seu trabalho. Eu sei que o Espírito de Deus vai te levar agora a orar por esse irmão. Ore, ore, ore. Não peça por você agora, peça pela vida do seu irmão. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Que o seu nome seja glorificado entre nós. Que os nossos irmãos, todos nós, sejamos abençoados com a tua presença, com a tua graça e com esta bênção de sermos família no Senhor. Guarda o coração de cada um de nós. Nesse tempo de tanto individualismo, que a gente entenda de verdade que somos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, uma família no Senhor. Ajuda aqueles que estão enlutados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, bem como fortalece a alegria daqueles que estão realizando, conquistando, se sentindo motivados. Ó Senhor, como em todas as famílias nós temos todo tipo de sentimentos, todo tipo de circunstância,
Alguns estão muito alegres e nós nos alegramos com eles. Por outro lado, alguns que tristes e nós também nos entristecemos com eles. Senhor, nos dá discernimento para não confundirmos as estações, para sabermos como agir e o que fazer na direção dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Cumprimente aí, na medida da sua possibilidade, cada um respeitando o espaço do outro, a possibilidade do outro. Quem sabe alguém é com um soquinho, com outro é com um tchauzinho, com outro é alguma outra coisa, né? Mas vamos nos cumprimentando em nome de Jesus aí. A ação social agradece o apoio dos irmãos e continua contando com a colaboração de todos em relação às doações de alimentos para o mercado solidário. E informa também novas vagas de trabalho no quadro de oportunidades. Então, eles estão pedindo continuidade da nossa ajuda, e informando também as vagas no quadro aqui perto do bebedouro. Oração pelo sobrinho Edson, sobrinho da Nalva, que foi testado com Covid. É isso, não? Cadê a Nalva? É isso. Edson. Ao mesmo tempo, a Luciana oferece esse culto em ação de graças pelo aniversário do Renan. Olha aí, ó. Fica em pé, Renan. É hoje, hein? Olha aí, Renan está convidando todo mundo para almoçar. Graças a Deus. Cada um na sua casa, né, Renan? Que ninguém é de ferro desse jeito. Louvado seja Deus. Peço oração aos irmãos e o cuidado dos irmãos, né? A gente muitas vezes acha assim, as coisas estão melhorando. De fato, algumas coisas estão, mas há ainda uma dificuldade, ainda problemas. De sábado para domingo, eu perdi mais 2 amigos, pastores. Um da Igreja Metodista Ortodoxa, o Edelton, trabalhamos juntos lá na região de Itaucara, e não na igreja, né, num projeto de trabalho mesmo, secular. Ele era o gestor lá de uma rádio que eu administrava daqui, de vez em quando nós nos encontrávamos, íamos até Itaucara. Ontem mesmo estava falando com uma pessoa que ia comigo de carro, né, o Dudu, era um motorista na época, e a gente ali na região de Sapucaia, uma vez, a gente vindo de carro, voltando de lá de Itaucara, a gente passando ali, numa daquelas lombadas, quem conhece aquela estrada de Sapucaia até Três Rios, ela é muito cheia de curvas e elevações, e numa dessas lombadas, quando a gente estava lá dirigindo a uma velocidade razoável, quando a gente olha assim, vê um caminhão cortando o outro, e só deu para ler assim, turbo-ataque, era o que estava escrito no caminhão. Nunca mais esqueci desse bendito turbo-ataque. A gente teve que jogar o carro para a lateral, se não tivesse a muretinha ali da pista ao lado do Rio Paraíba do Sul, até hoje nós estaríamos tomando banho lá no Paraíba do Sul. Foi anos 90 e alguma coisa. Foi bem difícil. Mas ontem, de sexta para sábado, sábado para domingo, ele partiu para o Senhor. E ontem, um amigo também da Igreja Metodista Wesleyana, o pastor Arthur Amâncio, também partiu em virtude deste vírus terrível, né? E ambos, o Edelton tinha uns 60 e poucos e o Arthur 58 anos. Assim, cuidado, irmãos, tenha zelo, não seja medroso, mas também não seja valente, não queira enfrentar eu vou porque eu me garanto. Ninguém se garante coisa nenhuma, estamos todos no mesmo barquinho e precisamos ter esse cuidado uns com os outros. Se chegou a sua hora de vacinar, não entre nas pilhas erradas
da loucura. Ah, não vou vacinar porque alguém já foi vacinado e morreu. Meu irmão, fazer a nossa parte, cuidar da nossa parte. Fique atento, ajude. Não fique medroso. O medo só potencializa as coisas, mas não sucumba a uma irresponsabilidade. Você não pode sucumbir nem ao medo e nem à irresponsabilidade. Temos que encontrar um caminho de equilíbrio como sociedade. E aqui, mas somos um grupo pequeno, amém, mas somos um grupo que toca pessoas, que está com pessoas, que interage com as pessoas. Vamos ter cuidado uns com os outros. Não vamos entrar em arroubos de capacidade, Deus me protege de qualquer maneira, porque eu conheço gente muito fiel ao Senhor e que Deus guardou, mas que morreu. Eu conheço gente muito boa, muito crente, muito mais crente que eu, e bota crente nenhum, mas gente crente para valer, que sucumbiu. Então, não se arvore nessas loucuras, nesses arroubos de soberba espiritual que andam empesteando o espaço da região religiosa, mas seja responsável, seja prudente, seja empático, seja cuidadoso, faça a sua melhor parte, faça com responsabilidade. Nós vamos adorar a Deus agora com os dízimos e ofertas. Quem pode dizer amém por essa possibilidade? Nós podemos chegar diante de Deus com dízimos e ofertas. Mesmo na situação em que nós nos encontramos, como sociedade, a economia bastante abalada, a inflação cavalar, né? A situação está dramática. A gente aqui sabe, não há nenhum rico aqui entre nós, pelo menos que eu saiba, se tiver algum rico aqui, está bem escondido, mas assim, a gente tem ido aos mercados, a gente ia com o mesmo valor e, de repente, você não consegue mais comprar as coisas que podia, não é? É tempo de prudência em todas as áreas, é tempo de cuidado em todas as áreas, mas é muito bom, mesmo nesse tempo, a gente poder chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas, dizer: Senhor, nós não confiamos no nosso dinheiro, nós não confiamos na nossa capacidade, nós não confiamos naquilo que eu posso realizar, eu confio no Senhor. E dízimos e ofertas falam exatamente disso, de confiança no Senhor. Então, você pode, se precisar, usar uma das máquinas de cartão. Eu estou vendo o Antônio, estou vendo a Michele com as máquinas, e também a Nalva. Então, é só levantar uma das mãos, que eles vão chegar até perto de você, e você vai poder usar com tranquilidade. Levante seu envelope com a sua oferta ou o seu dízimo em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas. Abençoa os meus irmãos que estão fazendo isso aqui agora, os que estão através da internet também, ofertando, usando todas as ferramentas disponíveis para isso, trazendo seus dízimos e ofertas. Abençoa os meus irmãos e irmãs, glorifica o Teu nome através da vida de cada um. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Se você vai trazer dízimos, você vai colocar no gasofilácio à minha direita. Se você vai trazer ofertas, no gasofilácio à minha esquerda. E sem aglomerarmos tanto, não é?
Bem, meus irmãos, Thalita, caiu alguma coisa seu aí atrás, ou não? De nada. Eu quero repartir uma palavra hoje, que essa palavra, como reflexão, nasce na quarta-feira. O pastor Alex, aqui, na quarta-feira, nos levou a uma reflexão a partir da temática que estamos tendo nas quartas-feiras, os milagres de Jesus e o Jesus dos milagres, sobre um episódio onde 10 leprosos se dirigiram a Jesus e esses 10 leprosos foram curados e um voltou para agradecer. A ênfase ali do milagre de Jesus, mas aquela conversa e a maneira da abordagem me fez lembrar de uma circunstância que para mim é muito séria e importante e que está, de fato, como cerne de um dos grandes problemas que temos enfrentado como sociedade nesses dias. Porque a lepra em si, ela é uma enfermidade que, de fato, destrói o corpo humano. Hoje, alguém pode não identificar pelo nome de lepra, né? Hoje ela é conhecida como hanseníase, né? E ela tem tratamento, ela tem cura, e ela não destrói tanto quanto fazia antigamente. Eu não sei se todos aqui conhecem ou já passaram, se aperceberam. Aqui, Jacarepaguá era um lugar onde a cidade do Rio de Janeiro depositava todo tipo de tragédia, todo tipo de coisa que a cidade do Rio de Janeiro não queria, era depositado aqui em Jacarepaguá. Por isso, e não por bondade dos governantes, por isso nós temos aqui, ou tínhamos, né, um centro e um hospital de loucos. Nós tínhamos aqui um hospital para tuberculosos. Nós tínhamos aqui hospitais de todas as coisas desta natureza e também nós tínhamos um centro de hanseníase, um lugar de leprosos, que alguém pode se lembrar, ainda hoje existe, mas de uma outra conotação. Hoje nem tanto os doentes mais estão lá, mas as famílias, porque eles eram afastados da sociedade. E você indo ali pela Godofredo Viana, ali por trás das maternidades, ali agora entrando pela Leroy Merlin no tanque, por trás ali tem um grande muro à sua direita e tem um grande portão. Ali era o lugar chamado leprosário, onde os leprosos da cidade do Rio de Janeiro eram destinados. Para você ter ideia como é que Jacarepaguá era bem vista pela sociedade, pelos governantes, né? Porque era o lugar de depositar tudo aquilo que a cidade não queria. Toda a malignidade que a cidade não queria era jogada para Jacarepaguá. Alguns pela desculpa da temperatura, um clima mais ameno, mas a verdade é que a cidade não queria conviver com esse tipo de coisa. E essa é a verdade. Porque o leproso, ele acaba ganhando proporções muito difíceis de conviver. A figura de uma pessoa assim é uma figura muito trágica, porque vai destruindo o corpo a partir das suas extremidades. A gente vai vendo pessoas cujos narizes foram tirados, caíram, e nós vamos ver uma imagem aqui. Eu não quero assustar ninguém, nem fazer coisa bárbara aqui. Não sei se já pode colocar a imagem. Olha aqui, não sei se você está vendo direitinho, a mão dessa pessoa, já sem os dedos, a pessoa já não enxerga, muitas marcas. Aí a gente percebia no corpo das pessoas estas marcas tão contundentes, tão dilaceradoras daquilo que a gente pode chamar de amor a si mesmo, de autoestima. Agora, enquanto o pastor Alex pregava, me ocorreu que a gente pode nem estar vendo o corpo humano assim, andando pelas ruas. A gente não tem mais o risco de andar pelas ruas e encontrar pessoas, como no tempo bíblico, não é, pastor Alex, que diziam,
ó o leproso, porque eles tinham a obrigação de gritar isso, impuro, leproso, para que as pessoas não se aproximassem. Todavia, a lepra tem um sentido muito forte que está muito presente nos nossos dias. E eu não tenho como mostrar uma imagem, porque a lepra da alma é onde ela está alojada com muita contundência. A hanseníase ou lepra, ela é uma combinação de situações que tira do corpo humano a sensibilidade. Muitas vezes a pessoa vai perdendo porque os seus membros, porque ela não sente nada. Então, ela pode queimar ali aquela parte do corpo e não sentir absolutamente nada. Isso vai trazendo o desfazimento do próprio corpo da pessoa, por essa insensibilidade que está no corpo. Agora, diante disso, nós estamos sofrendo uma grave consequência de uma insensibilidade na alma humana. Nós estamos, como sociedade, o mais conectados possível do ponto de vista das tecnologias, mas estamos nos transformando numa sociedade completamente insensível à dor do outro. E isso nós precisamos avaliar. Pode tirar a imagem. Eu queria pensar com vocês hoje, nessa manhã de domingo, no último domingo do mês de agosto, o mês mais bonito da história da humanidade, o último domingo de agosto de 2021, eu queria pensar com vocês sobre esta questão tão séria, desta insensibilidade cavalar que temos percebido como sociedade. E quero usar um texto que, para mim, é um dos mais tristes da experiência humana na sua relação com o Senhor, quando se trata de insensibilidade. Vá comigo ao livro de Juízes, no capítulo 16. Enquanto você vai achando aí, eu vou usar alguns textos aqui hoje. Um deles eu registrei aqui. Diz assim o texto na história do juiz conhecido como Sansão o Fortão. Há muita gente, é bom dizer, que confunde Sansão com Hércules, né? Acha que o mito de Hércules é a referência de Sansão. Em lugar nenhum a Bíblia diz que Sansão era musculoso, ao contrário de Hércules, né? Hércules é esse mito do homem musculoso, forte, que realiza as coisas a partir da sua capacidade. Sansão não. Sansão é alguém que realiza proezas, mas por conta do Senhor com ele. Então ele constrói a sua trajetória desde do seu nascimento, separado por Deus, para uma mentalidade, para uma missão. E ele vai vivendo a sua vida e o Senhor nele, sobre ele, envolvendo de tal maneira que deu a Sansão capacidade para realizar feitos assombrosos, feitos que a gente não consegue nem explicar como essas coisas aconteciam, não é? Tipo, fazer coisas assim que você fala assim, isso é humanamente impossível fazer com as mãos livres, com as mãos limpas, destruir exército com a queixada de jumento, não é? Eu sei que nosso problema hoje também é que a gente tem muitos jumentos aí e estão destruindo muita coisa. Mas, assim, humanamente, um ser humano pegar uma queixada e vencer um exército armado, era uma coisa assim, fora as outras grandes questões que Sansão fez, mas ele não fez porque era
musculoso, fortão, como alguns filmes tentam induzir o nosso pensamento, né? Que Sansão, então, ficou musculoso e através da sua força. Não. A força de Sansão vem do seu relacionamento com Deus. E ele vem construindo essa relação com o Senhor, ele vem caminhando, ele vem vivendo essa relação com o Senhor. Todavia, ele acaba tomando atalhos que o afastam do propósito do Senhor. Até que ele chega numa condição em que ele se encontra com uma moça chamada Dalila. Aí a gente já conhece a história, já teve novela e teve todas essas coisas. E Dalila foi comprada pelos príncipes filisteus para poder chegar ao segredo de Sansão. Qual é o segredo da sua capacidade? Qual é o segredo da sua força? E ela começou a perguntar a Sansão, e Sansão começou a brincar com essas coisas. Isso é uma forte referência para nós, porque acaba nos apontando que muitas vezes os nossos maiores fracassos começam com brincadeiras. A gente tem que ter cuidado. Não é que a gente vai ser uma comunidade, uma sociedade, uma organização, um grupo de pessoas que seja assim meio, sabe, com a cara fechada, não aceita brincadeira, acha que rir é coisa do diabo. Não é isso que nós estamos falando, mas a gente tem que ter cuidado para não brincar com coisa séria. E Sansão começou a tomar conversas com aquela mulher, e essa conversa começou a ir se encaminhando para lugares equivocados, se encaminhando para questões que iam levando Sansão a afrouxar a guarda diante daquelas questões. E aí nós chegamos nos versículos, vou ler aqui, versículos 19, antes um pouco, versículo 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia, olha essa frase, e marque essa frase na sua Bíblia. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Pense, toda a experiência de Sansão, todas as realizações de Sansão eram fruto da presença do Senhor na sua vida. Naquele momento, o Senhor não estava com ele, mas ele não sabia. Ou seja, o que Sansão perdeu antes de perder a visão, que é essa a continuação da história, antes dele ser acorrentado a uma pedra de moinho, onde ele andou, porque não se sabe muito bem quantos anos, ele andou muito tempo empurrando uma pedra de moinho, fazendo círculos como um animal, porque ali ele virou uma espécie de animal, porque esse trabalho era feito pelos animais. Então ele foi amarrado, acorrentado a uma pedra de moinho, depois de ter os seus olhos vazados, e ele então vai rodando para fazer dos grãos, fazer farinha, ele vai rodando aquilo para os inimigos, e se torna uma espécie de ícone do fracasso. Mas esse fracasso não começa ali naquela condição, mas ele começa na sua insensibilidade em relação à presença ou não do Senhor na sua vida. Então, antes de perder a visão, antes de ser transformado em espetáculo do fracasso,
antes de estar acorrentado e envergonhado diante de toda aquela situação, ele perdeu a sensibilidade. Meus irmãos, o tempo em que vivemos é um tempo de muitos constrangimentos em relação a isso. Eu vou ler um texto para vocês. E essa pessoa escreveu o seguinte: que mundo é este que só há espaço para razão, competitividade, agressividade e busca da autoestima? Num mundo assim, ser sensível pode ter conotação de fraqueza, fragilidade e debilidade, onde as relações humanas vivem um verdadeiro caos, tendo destaque a falta de habilidade nas inter-relações humanas, afetando não só o ser humano individualmente, mas a amizade, o namoro, casamento e até o mundo dos negócios, pois o êxito dos relacionamentos tem cada vez mais importância na vida corporativa e é pauta do mundo contemporâneo. No contexto atual, a insensibilidade presenciada por tragédias, corrupção, aborto, violência contra crianças e mulheres, pedofilia, estão em velocidade frenética neste mundo, frágil e rebelde. Enquanto alguns trabalham de sol a sol em todas as profissões, outros saqueiam e roubam os municípios, estados e até a pátria. A fragilidade do Homo sapiens está por conta da insensibilidade, o qual não tem resposta para quem é, para onde pretende ir, incapaz de agradecer e festejar a própria vida. Portanto, hoje estamos órfãos e desconhecemos que o ser humano é único na criação e só ele é capaz de criar possibilidades de uma sociedade solidária, inteligente, sensível, hábil para cuidar deste próprio homem. Parece até um pastor falando, mas não é. É uma visão de uma pessoa que analisa a situação em que estamos metidos. Este lugar sombrio, onde pessoas se dão bem por conta da tragédia do outro. Preste atenção. O que aconteceu no Brasil, eu não vou falar das outras partes do mundo, no Brasil. Gente pegando dinheiro público da saúde enquanto milhares morriam. O que é isso senão insensibilidade? As pessoas insensíveis em relação ao outro, os casamentos sofrendo abalos que nós não víamos antes, desfazimento de casamentos, varrendo a sociedade. Ninguém mais importando-se com outras pessoas. É assim que a alma humana fica como a alma de Sansão, insensível. E aí já não se sabe se Deus está ou não conosco, como sociedade que eu estou falando. Aí nós começamos a inventar aspectos religiosos para garantir a possibilidade de sentimentos que nos validem, que nos indiquem, não, vocês estão certos, porque as coisas aparentemente estão dando certo, então vai dar, isso está certo. Meus irmãos, nem sempre os resultados obtidos pela sociedade dos homens valida o seu descompromisso com a ética, com a relação e com as insensibilidades que nós vamos vendo por aí. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque esta insensibilidade pode tocar o nosso coração. Porque nesse tempo em que vivemos, a expressão mais comum de ser percebida é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu vou defender o meu lado e os outros que se lasquem, me perdoem a expressão comum e até mesmo talvez chula para alguns. As pessoas ficam cada dia mais insensíveis à dor de quem está ali a seu lado, à sua volta. Não há mais cuidado. Claro, há ilhas de trabalhos, há pessoas que se levantam, nós vamos vendo algumas comunidades, pessoas nobres se levantando para ajudar as famílias carentes, mas é impressionante como a gente percebe gente
no universo das lideranças, que não se incomodam com absolutamente mais nada, não sentem mais absolutamente nada em relação às pessoas que estão empobrecidas, com dificuldades e não querem saber. Meus irmãos, este é o quadro do nosso tempo, um quadro de insensibilidade, tal qual Sansão não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. E nós precisamos reagir a isso. Mas como reagir? Como fazer? Que tipo de ação vamos tomar? Que tipo de maneira prática nós vamos tomar para mudar este quadro? Eu vou usar um texto também que vai tratar de uma outra circunstância, de um outro leproso. Vá comigo ao Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Os versículos são os versículos a partir do 40. Um leproso, olha aí, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Olha o texto do versículo 41, como é que ele começa? Cheio de compaixão. Diga comigo, cheio de compaixão. Diga forte, cheio de compaixão. Meus irmãos, a saída para um mundo insensível é permitir que as compaixões de Deus norteiem a nossa maneira de relacionamento com a sociedade, com as pessoas que nos cercam. É deixar que o Espírito de Cristo tome a nosso coração, a nossa vida, e ao invés de sermos parceiros de uma sociedade insensível, enlouquecida, tomada por um ensimesmamento total, onde esta sociedade só olha para si mesmo querendo alcançar sua própria questão, sua própria vontade, nós precisamos reverter esse quadro em nome de Jesus e deixar que essa compaixão do Senhor norteie, seja a capacitação poderosa de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Se há necessidade de um poder nesse tempo, é o poder da compaixão, da empatia, da capacidade de acolher aquele que sofre. Mas para fazer isso, nós precisamos fazer cheios do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos entendendo ser cheio do Espírito Santo como uma capacidade de realizar obras grandes. Mas hoje nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer coisas mais simples até, em que a sociedade se perverteu no mundo, se isolou, se converteu a uma superficialidade, a uma insensibilidade, e nós precisamos mudar esse quadro no nosso coração. E como fazer isso, irmãos? De que maneira fazer isso? Preste atenção no texto. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Quero, seja purificado. Sabe, irmãos, percebam o caminho que Jesus trilhou. Em primeiro lugar, para que essa compaixão tenha espaço no nosso coração, nós precisamos... A primeira coisa que aconteceu com Jesus foi que ele viu esta pessoa, ele viu este homem, ele enxergou este homem, que veio na sua direção, se prostrou, se ajoelhou, confessou a capacidade do Senhor, embora a sua própria incapacidade fosse visível. Ele era já um leproso, ele se ajoelha e confessa o poder do Senhor, e Jesus o viu. Jesus viu aquele homem. Sabe, meus irmãos, se a gente quer
de fato permitir que a compaixão do Senhor se estabeleça como marca da nossa vida, nós precisamos começar a ver as pessoas. E o que eu estou dizendo pode parecer óbvio, nós não estamos num grupo de pessoas que têm deficiência de visão, não é? Mas muitas vezes a gente enxerga no sentido de a capacidade de perceber, de ver, porém não vê a pessoa que está ali conosco. A gente passa pelas pessoas, as enxerga, mas não as vê. Lembram-se do texto do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir? Poderíamos dizer, nesse tempo, a necessidade de quem tem olhos para ver. Veja, nós estamos passando uns pelos outros, conectados, superconectados, usando redes de todas as naturezas que nos conectam a lugares no mundo todo. Isso não é ruim, não, pelo contrário, tem coisas boas acontecendo a partir dessas conexões. Essa chamada network, essa rede de relacionamentos, essa rede de trabalho que está aí acontecendo. Porém, enquanto nós estamos enxergando coisas longe de nós, nós estamos perdendo a visão de quem está perto de nós, precisando da nossa ajuda, precisando do nosso compadecimento, precisando da nossa compaixão. O caminho, meus irmãos, para voltar e permitir que esta compaixão nos batize, é o caminho de enxergar, de ver a dor de quem está ali perto de nós, pelo menos de quem pede ajuda, de quem estende a mão necessitadamente para nós. E eu não estou falando só das pessoas que fazem pedidos de coisas. Não é só isso. Aqui nossa igreja está mobilizada a ajudar famílias, estamos fazendo isso, o Mercado Solidário atende as pessoas, as famílias, as pessoas do Conselho de Ação Social da igreja estão motivadas, estão trabalhando, estão se esforçando para fazer o melhor nesse tempo em que as pessoas já não têm mais condição de repartir e de doar tanto mais, porque também estão passando dificuldades no seu contexto, mas há um trabalho. Então, não é só desse olhar para essa necessidade primária, mas existem questões que precisam ser percebidas enquanto a gente esbarra com gente na rua. Jesus poderia passar por esse homem se prostrar e ele simplesmente passar por ele, mas Jesus o enxerga, Jesus o vê. Você quer tratar dessa lepra da alma? Você não quer que a sua alma fique com a figura daquela pessoa aqui que nós colocamos no seu corpo? Muitas vezes a alma da gente está tão leprosa que nós ficamos bem pior do que a figura daquele corpo. Insensíveis. Nada nos toca mais. É como se nós nos blindássemos emocionalmente. Nada nos importa. Eu sei que existem categorias na sociedade que, de fato, se fossem sofrer como uma pessoa normal, não conseguiria desenvolver a sua vocação. Por exemplo, se um médico começasse a chorar, toda doença que ele fosse tratar de alguém, ele ia esmilinguir-se e não ia conseguir dar solução para ninguém. Mas nós precisamos desta empatia. E a empatia precisa nascer a partir da capacidade ou da nossa incapacidade de enxergar o outro, de ver o outro. Então, se eu não estou conseguindo ver o outro no seu sofrimento, na sua necessidade, naquilo que ele precisa, eu preciso pedir: Senhor, traz sensibilidade para os meus olhos, me ajuda, dirige a minha vida. Deus quer nos levar, meus irmãos, a enxergar, a ver as pessoas que estão perto de nós, precisando da nossa intervenção, da nossa ajuda. Ele pode nos levar a isso. A segunda coisa que Jesus fez, ele percebeu o sofrimento daquela pessoa. Primeiro ele vê, depois ele percebe o sofrimento. E para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de olhar com qualidade também. Não é aquele olhar raso que a gente dá muitas vezes. A gente enxerga, a gente sabe, mas a gente não consegue aprofundar-se nas relações com aquelas pessoas e não percebe o sofrimento. A terceira coisa, ele ouviu o apelo de quem sofria. Ouvir. E aí a gente vai ver que primeiro ele vê,
depois ele percebe, depois ele ouve, ele sofre com aquilo. É a compaixão. A compaixão é o sentimento que me leva a sofrer com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Aquela dor do outro me incomoda. Aquela dor do outro me move. Aquela dor do outro me faz tomar decisões contundentes na direção de sanar a dor daquele que está sofrendo ao meu lado. Agora, numa sociedade que elegeu o direito de ser feliz individualmente, faz com que cada uma pessoa busque a felicidade pessoal, independente das realidades à sua volta. Por isso, meus irmãos, a grande injustiça que marca a sociedade brasileira é essa distância entre os mais ricos e mais pobres, aprofundada por essa crise que estamos vivendo agora. Você pode imaginar como vai estar distante a criança que tinha que frequentar ou assistir aulas na escola chamada pública no Brasil, das crianças que há possibilidade de estudar numa escola privada no Brasil. Você pode imaginar a distância que isso vai promover nesses tempos? Você pode imaginar o abismo que isso vai ser produzido daqui a algum tempo? Onde as crianças um pouco melhor, de condição um pouco melhor, vão muito à frente. E daqui a pouco vai chegar lá e vai dizer, vamos para o Enem. E aquele outro que ficou aqui à margem, na escola pública, e aí vão se pegar casos isolados, vão dizer, olha que maravilha, mas isolados, a maior parte vai ficar à margem. E os empregos no mundo estão acabando, as pessoas estão sendo tiradas, as vagas estão acabando, e as pessoas despreparadas pela educação ainda, a educação frágil. E o que nós estamos vendo? O que nós estamos fazendo? Os abismos sociais estão aprofundados e largos. E nós estamos meio que inertes em relação a isso. Nós precisamos pedir ao Senhor que rale um pouco a nossa alma, sabe? Para que a gente volte a sentir compaixão. E a gente sentir que Deus está nos chamando para produzir um pouco mais de justiça entre as pessoas. Porque pode parecer que a igreja está aí simplesmente para levar as pessoas para o céu. Mas como já se diz aqui há muito tempo, na verdade a igreja precisa trazer um pouco do céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quem disse isso não fui eu, foi o Senhor. A igreja está aqui para fazer diferença, meu irmão, e não para fazer a gente, botar a gente num barco de fuga. Nós não estamos nesse barco para fugir do sofrimento, nós estamos aqui para ser forjados pelo Espírito do Senhor, sermos chamados a sermos batizados na compaixão de Jesus e entrarmos nesse mundo insensível e tocar o coração das pessoas e alcançar as pessoas que estão sofridas e frágeis. Precisamos reassumir o nosso compromisso profético de destino como igreja de Jesus nesse tempo. Nós somos o corpo de Cristo nesse tempo histórico em que estamos vivendo. Eu e você somos chamados a sermos o corpo de Cristo nesse tempo. E precisamos, então, deixar que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer, se manifeste através da nossa vida. Mas, primeiro, eu preciso ver quem está à minha volta. Eu preciso perceber o sofrimento destas pessoas. Eu preciso ouvir o apelo do sofredor. Eu preciso me sentir a dor que essas pessoas estão sentindo, e eu preciso me dirigir a elas como Ele fez e agir em favor destas pessoas. Não é a sensibilidade simplesmente pela sensibilidade. Não é simplesmente passar os dias chorando diante da televisão, dizendo, meu Deus, que coisa terrível. Mas é pedir, Senhor, me ajude a agir de maneira
como o Senhor agiria nas diversas oportunidades que eu tenho no meu cotidiano. Nós não precisamos mudar o mundo, mudando todas as estruturas. Nós precisamos caminhar, continuar crendo e fazendo a nossa parte a cada dia. As pequenas coisas que vêm às nossas mãos, nós podemos fazer e permitir e pedir: Senhor, que o meu coração esteja cheio da compaixão do Senhor. Não deixe que eu seja alguém insensível às coisas que estão acontecendo ao meu redor. Deus está nos chamando como igreja nesse tempo, meus irmãos. Deus está nos chamando não para que a gente tome posições do ponto de vista da política simplesmente, mas para que a gente tome posições como o Senhor tomaria, qual a posição do Senhor, deixar que o Senhor nos batize de sua própria compaixão e mergulhar nessa sociedade de gente insensível e transformar a vida das pessoas. Essa história está narrada desse leproso, está narrada aqui nesse texto, e quantas pessoas foram tocadas por Jesus, porque Jesus, depois vai continuar essa história, Jesus vai cuidar desse, vai dizer para ele não falar nada para ninguém, mas ele não consegue, ele sai falando, e Jesus já nem pode mais estar em todos os lugares, porque vinha gente de todos os lugares. Aquele homem fez uma propaganda enorme quando Jesus pediu para não fazer. Jesus falou: não conta para ninguém. Mas foi feita uma propaganda tão grande que, olha o versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Aquele leproso, embora Jesus tivesse dito a ele: não conta para ninguém, olha aqui o versículo com uma severa de 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém. Ué, Jesus não queria publicidade? Jesus não queria que seu ministério crescesse? Jesus não queria ser visível? Jesus não queria? Jesus não tinha a intenção de usar das ferramentas humanas para atrair popularidade. Meus irmãos, nós precisamos compaixão e não popularidade. Nós não precisamos de líderes tomados por popularidade. Nós precisamos de líderes tomados por compaixão, pelo sentimento do Cristo, aquilo que o movia. E nós precisamos orar nessa direção, meus irmãos. Senhor, dá à tua igreja as compaixões do Senhor. Senhor, batiza a tua igreja com esta compaixão, com esta sensibilidade, para que a gente possa ver o sofrimento de quem está à nossa volta. A gente possa ouvir aquela dor, aquela voz sofrida, para que a gente possa se compadecer junto. Deus nos ajude a viver desta forma, cumprindo a nossa vocação. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos achando que o Cristo, ele vai, só porque sabe o que vai fazer, ele não se compadecerá. E essa não é a verdade. Ele sabe, ele está no controle, mas mesmo assim ele sente o que nós sentimos, as dores que nós sentimos. Ele percebe o que você está vivendo e o que você está sentindo. Mesmo que ele saiba, e mesmo que ele não tenha perdido o controle de absolutamente nada, ele sabe efetivamente tudo o que pode fazer e o que vai fazer, mas ele sente as mesmas coisas que muitas vezes nós sentimos. Você se sente... Você é uma pergunta muito óbvia. Você algumas vezes se sente incapaz, incompetente, diante de tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta? Fala: meu Deus, como é que a gente conseguiria mudar isso? E você acha que ele não se importa? Não, pode deixar comigo que eu vou mandar aqui uma coisa. Fala: não, ele se importa. O Senhor se importa. Vem aqui o Evangelho de João, no capítulo 11. Aqui narra a morte e ressurreição de Lázaro. Mas olha que coisa curiosa. Versículo 11.
Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Agora vamos dar um salto ao versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Ora, por que Jesus chorou se ele já sabia o que ia fazer? Por que Jesus chorou se já sabia? A gente viu aqui, antes de chegar em Betânia, Jesus já sabia o que faria. Ele diz: eu vou lá, nós vamos lá para despertá-lo, sabendo que ele estava morto. Ele já sabia o que fazer. E a Bíblia vai dizer que ele estava contente pela oportunidade de fazer isto, porque isso firmaria a fé, consolidaria a expressão de fé dos discípulos. Por que então ele chora, gente? Se ele sabe, porque o nosso Deus se importa com os nossos sentimentos, meus irmãos. Ele não está chorando por conta da morte de Lázaro, ele está chorando por causa dos sentimentos das pessoas que estão em torno, que estão em volta. Meus irmãos, não é só porque a gente pode mudar a realidade dos outros que a gente vai se sentir insensível, ou pela incapacidade de mudar alguma coisa, que a gente vai deixar que a insensibilidade se aloje, se assenhoreie do nosso coração, se entroniza na nossa vida. Nós precisamos reagir como Cristo. A gente se compadece, a gente chora pelos sentimentos das pessoas, mas sabe, nós temos uma missão: mudar as realidades das pessoas que nos cercam. A gente chora, a gente sofre, a gente sente, mas a gente continua caminhando na direção daqueles que a gente vai mudar a realidade das suas vidas. Amém, meus irmãos? Nós precisamos não deixar sucumbir pela sensação de incapacidade a compaixão do Senhor no nosso coração. Meu irmão, em nome de Jesus, coloque a mão sobre a direção do seu coração nessa hora. Sei, um pode ter o coração aqui, né? Outro pode ter o coração no estômago. Mas onde que você achar que estiver o seu coração? Se você não tiver certeza, tem problema. Se você nem se lembra se tem coração mais, não tem problema. Mas ora assim comigo, repita comigo: meu Deus, arranca de mim toda insensibilidade, me batiza com a compaixão, me mergulha nas águas da sua própria compaixão, Senhor. Ajuda-me, Deus, a não me tornar um insensível no meio dessa geração de gente insensível. Me ajuda a enxergar como o Senhor vê. Me ajuda a ouvir como o Senhor ouve. Me ajuda a ir na direção daqueles que precisam da tua ajuda. Me ajuda a ser corpo do Senhor nesse tempo de tanta insensibilidade e dificuldade. Toma o meu coração, toma a minha vida nas tuas mãos. Grava no meu coração os teus sentimentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levar essa reflexão para casa, para essa semana? Você pode pedir: Senhor, antigamente você pega uma vassourinha de fogo, lembra, Coca? Você é do tempo que nas orações das pessoas, o anjo estava passando com a vassourinha de fogo? Então, vamos pedir o anjo que passe com esponja no nosso coração, mas para arrancar de nós toda a casca de insensibilidade e nos mergulhar nos rios da compaixão de Deus, nas águas caudalosas deste rio de compaixão, essas águas que se movem
e que vem do trono de Deus. Toma, Senhor, a minha vida e não me deixa ser insensível no meio desta geração, em nome de Jesus. Não deixe ficar incrédulo, porque tem hora que a gente quase fica incrédulo, né? Não vai mudar, não. Mas Deus pode usar a nossa vida. Cada um de nós aqui, irmão, eu não estou brincando, não. Pode parecer a criança, a menor criança, a mais nova criança, ao idoso de mais dias aqui, a pessoa que chegou aqui hoje. Deus pode pegar a sua vida e mudar a história de muita gente, se a gente simplesmente deixar que o Senhor nos use e nos lave desta insensibilidade que tomou conta e que colocou como Senhor desta geração o individualismo, a superficialidade, a insensibilidade, cercada por hedonismo, onde tudo que vale é o que me dá prazer. Eu preciso levantar-me na autoridade do nome de Jesus e falar: eu continuo tomando a minha cruz e seguindo o Senhor. Porque Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia em que os meus irmãos vão assistir, participar, cultuar também através da internet à noite. Glorifica o Teu nome na nossa vida, nos chamando a uma vida para além desta insensibilidade que se assenhorou, que tomou conta dos nossos dias. Nos faz de verdade sensíveis à voz do Senhor, que nos chama a ouvir a voz do sofredor, daquele que está abatido, daquele que está triste. Ajuda-nos, Senhor, a viver diferentes. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Agora que vamos a casa, leva-nos em paz, dá um domingo abençoado, um almoço feliz, na presença do Senhor e na presença dos nossos familiares. Abençoa, guarda a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Se você vai, cumprimente as pessoas que estão aí à sua volta. Deus abençoe, uma boa semana. Você tenha notícias maravilhosas nessa semana. E sim, lembrando, do dia 1º ao dia 7 de setembro, presta atenção só nisso, do dia 1º ao dia 7 de setembro, nós vamos ter oração aqui de 6 às 7 da manhã. Do dia 1º ao dia 7, de 6 às 7, vamos ter as orações. As outras orações continuam valendo, da consagração às 8 da manhã da quinta-feira, da torre de oração às 9 da manhã da terça-feira, das 7h30 da noite, da oração dos homens na sexta-feira, vão estar normais. Mas nós, entre 6 da manhã e 7, do dia 1º ao dia 7, vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Boa semana a todos.